a palavra contigo. Começamos? Sim, Então, começou, começou. perfeito. Então, boa tarde a todo mundo que está aí. Um prazer participar desse seminário, né? Essa ideia, a gente diz que é da Linha, mas na verdade do Antônio, né? O Antônio que encampou toda a ideia e fez os convites e fez toda a organização. Então, meu super agradecimento ao Antônio por isso, porque é muito bacana mesmo a gente poder falar sobre o projeto em curso e também conhecer o projeto dos colegas da linha, assim, conhecer mais detalhadamente. A gente, obviamente, acompanha o trabalho dos colegas, mas às vezes não com tanto detalhe. Então, acho que está sendo interessante para os alunos, mas para nós também, né, os profs da linha. Então, eu vou apresentar para vocês o projeto que eu estou com ele, o ativo, assim, no momento, é o que eu estou trabalhando, que estão, as minhas orientandas e orientandos estão vinculados, algumas delas, né, das orientandas estão aqui, então, se quiserem também me ajudar em algum momento, podem ficar à vontade, gurias. Antônio, tu pode compartilhar, que aí eu vou acompanhando por aqui? É. Então, esse é o título do, do projeto Escrever História da Literatura, da Tradução, da Arte. E enfim, aquelas coisas megalomaníacas, eu já carrego comigo essa característica de fazer esses projetos bem panorâmicos, bem amplos, assim, porque na verdade é um princípio de não necessariamente esgotar o assunto, né? Tem muito a ver com premissas que orientam as pesquisas que eu faço e que também centralizam as pesquisas das orientandas e orientandos que vão chegando, né? Então, eles são amplos para poder abarcar bastante gente. Parte muito desse princípio da escrita da história, que vem da história mesmo, assim, dos historiadores. Eles têm uma longa trajetória, né, dentro da teoria da história sobre isso, sobre como se escreve a história de alguma coisa. E aí eu utilizo parte importante dessas premissas para pensar a nossa área. E a nossa área é entendida como a história da literatura, né, que tem muito a ver com a linha de pesquisa que leva isso no nome, mas também me interesso muito por história da tradução e o quanto essas duas histórias se conectam, o quanto escrever história da literatura é também escrever história da tradução, ou melhor dito, como a tradução participa da história literária. E mais recentemente eu venho me interessando também pela história da arte. Esse é um campo que eu ainda estou assim bem inicialmente me aproximando, mas quero já trazer algumas reflexões que eu tenho feito e que eu acho que, na verdade, aportam menos para pensar a história da arte como campo autônomo e mais para a gente pensar a nossa área, tanto a literatura quanto a tradução. Então, que algum debate acumulado na história da arte nos ajuda a desnaturalizar coisas que a gente tem naturalizado na história da literatura e na história da tradução. Esse material que eu organizei aqui, que é o que o Antônio está gentilmente projetando para mim, eu já coloquei lá no Moodle. Às vezes é mais fácil vocês irem acompanhando por lá, então esse PDF já está lá. E ele, na verdade, é só um. Começa com algumas referências, que são as coisas que eu li, que eu tenho lido e que a gente vem debatendo no grupo de pesquisa para, enfim, para formular a questão toda, e aí depois essa parte da história da arte tem algumas imagens, algumas coisas que eu quero comentar. Então, se tu puder passar, por favor, Antônio. Isso, aí. Algumas referências. Então, é bem esse debate da escrita da história. Coloquei em ordem cronológica de publicação, assim, desses textos que estão todos aí. Então, a data que está entre parênteses é a publicação original, não a edição que eu consulto. E vocês vão ver que são referenciais basicamente franceses, desse debate na escrita da história do século XX, e que tem muito a ver com a escola dos Annales.
Então, coloquei ali o Marc Bloch, o Paul Venn, o Michel Dissertot, o Peter Burke, o François Doce e o Jacques Le Goff, com diferentes livros, assim, diferentes perspectivas, eles se alimentam uns dos outros, né? Alguns deles têm alguma contradição entre si, mas para o meu problema, que é não fazer um debate de teoria da história no campo da história, mas sim aproveitar, né, a maturidade do debate no campo da história para a gente pensar a nossa área específica, esses livros aqui me ajudaram muito. E eles têm, assim como ponto convergente, isso que eu coloquei ali depois dos 2 pontos, que é essa noção de história como problema, né? Então, eles reagem, isso, Antônio, não mudei ainda, esse aí. Eles reagem a todo um tipo de escrita de história, toda uma historiografia do século XIX, que era muito marcada pelo historicismo, pelo positivismo na virada do XIX pelo XX, nessa coisa de que as histórias de qualquer coisa, assim, de uma nação, né, de uma região, ou enfim, elas eram muito marcadas, primeiro, pelo ponto de vista nacionalista, e segundo, por essa ideia de catálogo e de uma história escrita por cima, assim, né? Então, dos grandes feitos, dos grandes homens, né? Das grandes manifestações de determinado recorte temporal e espacial. E isso balizou durante muito tempo a escrita da história, especialmente no século XIX, e tem uma função importantíssima, assim, eu quero que fique bem claro isso, assim, que a formulação que eu tento fazer a partir dessa historiografia mais contemporânea, assim, ela reconhece muito o valor das perspectivas divergentes a ela, assim, que o quanto esse debate sobre escrita da história ele é muito mais cumulativo do que substitutivo, assim como agora existe um novo paradigma para escrever história. Não, ele depende muito do que fizeram de forma diferente e esses rearranjos de rota que vão formulando assim novos conceitos e novas metodologias. Mas então essa ideia de história como problema, ela é muito mais pensada numa história que é também crítica, né? Que é, em grande medida, algo que se associa muito mais ao político, ao cultural, do que ao econômico, que marcava muito essa outra historiografia, esse historicismo mais do século XIX. E aí, então, esse debate tem esse livro fundador do Marc Bloch, que é um livro póstumo, né? O Marc Bloch tem toda a história trágica, né? Que, enfim, foi morto, né? Pelo nazismo. E aí, depois, se essa apologia da história ou ofício de historiador são notas que se publicam depois, né? Da morte dele e que vem muito essa noção de história como problema. Então, é algo a ser contado a partir de uma perspectiva que é marcada, com um historiador que tem um ponto de vista muito claro, que não tem pretensões de neutralidade, enfim. Então, tudo isso vai sendo amadurecido na França ao longo do século XX, em torno dessa chamada escola dos Annales, que alguns desses historiadores aqui participam, outros já são bastante mais recentes. Então, vou falar só rapidamente do Peter Burke, que está vivo ainda, né, e atuante, tem esse livrinho aí que é a Escola dos Annales, a Revolução Francesa da Historiografia, então que leva muito a sério assim esse corte no século XIX, do século XIX para o século XX no debate de escrita da história. E o Peter Burke tem esse outro livro, A Escrita da História, Novas Perspectivas, que aí é um compilado de toda essa variedade de perspectivas dentro do campo da historiografia, pensando muito na ampliação da noção de documento que aconteceu no campo da história, né? Então, fontes orais, testemunhos, entrevistas, enfim, o quanto essa perspectiva que tende mais à oralidade é importante para contar a história de populações em que a escrita não está tão no centro, né, dessa sua história, enfim, então tem todo um debate muito, muito interessante dentro do campo da história que
não vou me aprofundar aqui, mas só para começar a conversa a partir daí, para dar mais ou menos de onde que eu venho pensando essa questão da escrita da história e essa noção de história como problema. Aí, se a gente chegar na história da literatura, Antônio, tu pode passar, por favor? Eu coloquei aqui uma referência brasileira, que é incontornável e que imagino que vocês conheçam bastante, né? Na linha de pesquisa, o Antônio Cândido vai e volta, né? Muitas vezes, como uma referência relevante. O Guto está oferecendo neste semestre um curso só sobre Antônio Cândido, então imagino que muitos de vocês estão assim com essa leitura bem fresca. Mas então, dentro da história da literatura no Brasil, a gente tem uma formulação de história como problema, que é esse modelo formação, né? Que é um modelo muito diferente dessa historiografia que, no campo da história, os historiadores romperam com a escola do Zanelli, né? Nesse sentido mais de acúmulo, de enciclopedismo, de historicismo que conta no caso da história da literatura, trata só de autores e obras, como se a história da literatura fosse uma grande enciclopédia sem um problema específico. Então, o Cândido está o tempo inteiro pensando na formação da literatura brasileira, juntamente com a formação do país, né? Então, é uma história, obviamente, sentada na política, na sociedade, toda a premissa de literatura e sociedade, e tem essa noção dos momentos decisivos, ou seja, o fato de existir esse subtítulo já designa que não é uma história de dar conta da totalidade, né? Então, é uma história que seleciona momentos que o Cândido julga como decisivos, a gente pode discutir se são ou se não são, tem um ponto de chegada que é compreender como que a literatura brasileira foi capaz de produzir um Machado de Assis, que é o ponto fora da história, mas que a gente reconhece lá como o que guia, né, a formulação toda do Cândido. Mas então a gente tem um modelo de história da literatura disponível no Brasil muito sofisticado do ponto de vista metodológico e quase contemporâneo a todo esse debate que os historiadores fazem, né, sobre a escrita da história ampla, né, não a história da literatura ou da tradução, a história de um país, enfim, a história de uma região, a história política. Esse é o que eu mais ou menos acompanho para pensar no Brasil, mas a minha área de atuação na graduação, e acaba sendo no PPG também, é literatura de língua espanhola nas Américas, literatura hispano-americana. E o que eu conheço um pouco mais é a Argentina, né? Então, até porque já há uma formulação anterior importante, assim, de contraste entre o Brasil e a Argentina, são duas nações que têm muitos pontos em comum, enfim, o Fischer, que em algum E momento vai aí alguém participar. tinha. E aí, Oi? Alguém tem uma pergunta? Não? Não? O Fischer vai participar também. O Fischer tem um livro, né, Machado e Borges, que é justamente o contraste entre essa perspectiva formativa no Brasil e na Argentina, com algumas reflexões também sobre os Estados Unidos. Mas aí eu queria só trazer para vocês algumas histórias da literatura argentina bem contemporâneas, e essa já é uma questão super relevante, o quanto esse debate sobre escrita da história literária na Argentina segue vigente. Acho que no Brasil a gente teve ali o modelo do Cândido, depois apareceram algumas outras histórias da literatura, a gente tem o marco lá da história concisa do Bose, que é uma outra coisa totalmente diferente, né? Mas não sei se contemporaneamente a gente tem esses projetos dessa envergadura de publicação de histórias da literatura em muitos volumes e o quanto a sociedade continua interessada em ler e editar histórias da literatura. Então, eu já falei disso muitas vezes e até hoje me surpreende muito que o Noé Gitrick é um crítico argentino recentemente falecido,
acho Alô, Karina? Alô?